Opa, deixa eu ajeitar Boa aqui. noite. Boa noite, meu caro, como está você? Como é que vai? Tudo certo por aqui. Aqui tranquilo também. Tá me ouvindo bem? Coloquei fone de ouvidos, não precisa Ouço conexão. bem. Eu coloco o Tranquilo. fone também, você acha melhor? Tem algum ruído aqui? Tô ouvindo um pouco o barulho de fora, se você quiser testar com o seu fone de ouvido. Costuma melhorar. Não. Também coloquei porque minha sobrinha está em casa, daqui a pouco começam os escândalos. Eu compreendo perfeitamente. Pessoal, boa noite. Eu sou Alex, editor do Cine Resenhas, e hoje eu convidei o meu honorável amigo Leonardo Lopes. Leonardo, se você quiser se apresentar, por favor. Claro, então, eu e o Alex somos amigos de longa data de cinefilia, né? Sim. Nos conhecemos no ambiente online e depois tivemos alguns encontros presenciais, sempre muito desagradáveis, né, Alex? Todas as vezes que eu me Mas aventurei a ir ao cinema com você, os filmes foram ruins, incrível. tudo a ver, impressionante. Mas faz parte, né? Mas É, para quem entrou aí pelo Cine Resenhas e não me conhece, eu sou crítico lá do Cinema de Boteco, crítico, podcaster e o que mais me pedirem para fazer desde 2014. E estamos aí, né, pelo Twitter, pela podosfera, pela blogosfera, sempre dando nosso pitaco sobre cinema e cultura em geral. beleza. Então, eu estava já pensando em convidá-lo, né, para fazer alguma live, mas eu ficava sempre na dúvida, né, sobre qual assunto, enfim, né, destacar aí para termos essa conversa. A gente até combinou há um bom tempo fazer algo sobre o Brian De Palma, né, que é o nosso diretor favorito, Sim, mas eu achei melhor que esse fosse um vídeo gravado num formato em que estivéssemos juntos, aí pudéssemos debater e depois editar a conversa e tudo mais. E aí veio esse assunto que destaca a live, que é videolocadoras, a saudade que todo mundo tem. Que inclusive foi um assunto que o cinema de boteco, né, também debateu recentemente uma live, mas que foi direto no sim. YouTube. Mas não tem problema. Então, deixa eu começar perguntando a você justamente a sua relação com videolocadoras, porque você nasceu e viveu um bom tempo em Arujá, correto? Exatamente. E, Então, eu é e curioso. Pode terminar, pode terminar. não, porque eu imagino que seja uma cidade que você não tem muitas opções em relação a cinemas. Acredito que você sempre se deslocou, né, para São Paulo quando queria pegar algo um pouco mais estrito em termos de circuito. Então, eu imagino que durante, enfim, sua infância, adolescência, é, já adulto, você dependia, né, de locadoras para conseguir assistir os filmes que você queria. Sim. Então, é curioso pensar nessa relação, porque eu acho que foi. Talvez eu tenha sido, né? Eu sou nascido em 98. Então, talvez eu tenha sido a última geração de cinéfilos formada pelas videolocadoras, né? Porque acho que Uhum. todas as gerações pregressas a minhas, assim, a maioria dos amigos cinéfilos que eu tenho, tanto você quanto os outros, são um pouquinho mais velhos do que eu. Uhum. E e eu noto que essa geração, logo antes da minha, e mesmo os críticos e outras pessoas reconhecidamente fãs de cinema que a gente conhece, todo mundo tem a locadora como uma escola, né, formadora de cinéfilos, né, frequentar a Uhum. locadora, percorrer, ter as primeiras conversas sobre filmes, às vezes, com o próprio atendente ou algum funcionário ali da locadora. E eu, assim, eu me tornei cinéfilo, fui conhecendo mais sobre cinema numa fase em que as locadoras já estavam numa franca decadência, né? É. E eu acho que o que garantiu que eu ainda vivesse essa experiência, tanto que assim, eu
quando você levantou esse tema, eu quis muito falar sobre ele, porque eu tenho uma saudade muito grande, uma relação muito afetiva com a minha época de locadoras, justamente por ter sido o que me formou cinéfilo. Eu acho que o fato de eu ter, como você bem apresentou aí, vivido em Arujá 20 anos da minha vida, né, só no ano passado que eu mudei para São Paulo, fez com que isso se mantivesse, porque enquanto nas cidades maiores, em São Paulo e creio eu que em todas as grandes capitais do país, tanto a frequência, a grande quantidade de cinemas, quanto o próprio melhor acesso à internet, maior acesso à informação, foi colocando o streaming mais forte, além dos próprios cinemas. Em Uhum. Arujá, por ser uma cidade mais distanciada, com uma conexão um pouco pior, uma relação um pouco mais distante com a ida ao cinema, as locadoras se mantiveram por mais tempo. A última locadora que eu frequentei lá fechou agora, entre aspas, em 2017, Uhum. que é um período assim recente, né? A gente ainda tem uma ou outra locadoras abertas, mas a grande maioria, imagino que não tenha passado ali de 2015, coisa Não. desse tipo. E eu ainda frequentava até 2017 e exatamente como você disse, eu ia muito ainda à locadora porque para ir no cinema eu tinha que sempre me deslocar. Então eu fui me apaixonando mais pelo cinema numa época em que eu ainda só podia ir no cinema assim uma vez por semana, às vezes quinzenalmente, porque eu tinha que me deslocar até São Paulo para poder ir, né? Uhum. Porque em Arujá não tem cinema. Nas cidades, a cidade mais próxima que tem está um pouquinho mais distante. E aí eu criei essa relação total, né? De aguardar lançamentos que chegavam às videolocadoras. Enfim, essa relação que muita gente tem, mas acho que a gente vai entrar mais nela aí durante esse papo. Bom, só dando boa noite ao pessoal que entrou. Temos Amanda, Otávio, boa noite. Que mais? Gabriel. O Otávio deixou uma mensagem aqui. Com as locadoras não éramos obrigados a ver essas porcarias que entram na Netflix. De fato, Otávio. Então, da minha A Amanda, parte. a Amanda que você citou aí, a Amanda que você citou que está online é a proprietária do meu coração. Oh. Amanda, boa noite. Dá uns tapas nele depois, por favor, que ele merece. Então, da minha parte, eu sou de 1990 e, assim, nos anos 90, né, na década toda, cinema não era uma realidade para mim, no sentido de que eu tenho duas irmãs, minha mãe, naquela época, cuidava da gente, e meu pai era o único que trabalhava. E ele tinha uma remuneração muito modesta e não era possível, assim, a gente fazer esses entretenimentos em família, né? Levar todo mundo para o cinema, para passear, etc. Tanto que muitas pessoas se espantam. É que, assim, eu tive uma ida ao cinema, eu acho que foi em 97, quando teve a estreia daquela refilmagem do Dr. Dolittle, que foi a partir de uma excursão escolar. E foi uma ocasião que eu nem considero exatamente a minha primeira ida ao cinema, porque, enfim, a gente estava muito mais ali na zoeira, jogando pipoca no outro, do que realmente prestando atenção no filme. Tínhamos o quê? 6 ou 7 anos de Sim. idade. E, e aí eu só fui de fato, assim, no cinema, exclusivamente para assistir o filme quando eu já tinha 14 anos, que foi no lançamento de A Vila. E eu só fui porque eu tinha achado duas cortesias do Cinemark andando pela rua. Eu fui com a minha irmã. Ela queria até assistir aquela versão do Rei Arthur com o Clive Owen. E Hum, eu insisti, não, eu quero assistir a Vila, porque eu lembro que foi um filme que tinha sido avaliado com a cotação máxima no jornal aqui da região, que é o Diário do Grande ABC. E eu sim. sempre lia o crítico do jornal, que era o Cássio Gomes Neves, mesmo não indo aos cinemas, mas, enfim, naquela época eu já estava formando, digamos, a minha cinefilia graças às locadoras. E aí eu lembro que em 96 a gente comprou o nosso videocassete. Meu pai, ele tinha um costume de levar todos nós à
locadora e a gente sempre alugava 6 filmes. E sempre os filmes do catálogo, porque lançamento tinha aquela coisa de ser um pouco mais caro Sim. e você devolvia No dia seguinte. no dia seguinte, se era no sábado você tinha que devolver na segunda. E a gente sempre pegava os catálogos. E aí era assim, a minha mãe não costumava ir, aí meu pai pegava os filmes de pancadaria dele, ou da Segunda Guerra. Compreendo. As minhas irmãs pegavam os filmes de terror, e eu também, desde a infância, era aficionado por filmes de terror, mas, por conta da idade, elas acreditavam que eu estava interessado nas animações. Aí pegava Rei Leão, às vezes até alguns filmes infantis, como Olha Quem Está Falando Agora, mas foi isso. Era a locadora que a gente fez o nosso primeiro cadastro foi a Voyage. E aí isso foi responsável, essas idas, as locadoras, foi totalmente responsável pela formação da minha cinefilia, Sim. e principalmente o meu interesse, a admiração pelo terror, que se deu desde a infância. Aí assistia muitas coisas na televisão também, né? Globo, SBT, Rede TV, mas era nas locadoras que tinha esse encanto, né, de você pegar um filme, não saber nada a respeito e ficar às vezes naquele dilema de escolher qual título levar para o fim de semana. E aqui, pelo menos, eu acho que as locadoras duraram até 2010. Aí foi quando elas começaram a fechar. Uhum. Tanto que grande parte do acervo que eu tenho aqui atrás é composto de filmes que eu comprei nessas locadoras que foram fechando. Aí algumas existiram por mais tempo, mas aí teve a coisa da pirataria, depois o streaming foi surgindo aí também, né? Eu nem sei dizer se, na verdade, a pirataria decretou o fim das locadoras. Muitos donos falam que não se sentiram necessariamente prejudicados por É. ela. Acho que foi mais pela entrada mesmo da Netflix, É. principalmente aquelas que resistiram por mais tempo. Eu vejo assim. Eu vi uma entrevista esses dias. Uhum. Eu estava pesquisando um pouco antes de fazer essa live aqui. Vira e mexe tem, né, uma reportagem, algum portal ou revista faz as últimas locadoras, e aí vai Sim. lá e entrevista um dono de uma locadora que ainda está aberta, e um proprietário de uma locadora aqui em São Paulo, aqui no centro de São Paulo, falava sobre isso, sobre o streaming ter sido o ponto crucial aí para essa queda. No caso lá da minha experiência em Arujá, eu vi muito isso, assim. Sim. Já havia uma presença de pirataria muito grande na cidade há mais tempo. Barraquinha de camelô, vendendo DVD, o vendedor na frente da padaria, tal, coisas desse tipo. E mesmo assim as locadoras ainda tinham muita força. E depois que o Netflix se popularizou, principalmente, Uhum. atingiu mais regiões e tudo, eu percebi que assim foi um público que migrou muito mais facilmente para ele, porque eu sinto assim, na época das locadoras, o que você mencionou eu me identifiquei muito também, porque acho que a gente começa com essa experiência de ir com a nossa família. Eu também tinha isso, eu ia com meu pai, sempre tinha aqueles pacotes na locadora que era uma coisa sensacional, que era aluga 10 filmes por um preço promocional, só devolve depois de Uhum. 10 dias. E a gente fazia muito isso. Ia viajar, por exemplo, passava, alugava uma, uma porrada de filmes lá para fazer esse pacote. E eu fazia isso muito com meu pai. E o que eu notei foi que, assim, no caso dele, assim, vai pra gente pegar de alguém fora da nossa bolha, né? Essa bolha cinéfila, com mais acesso a Uhum. tudo, para Sim. pegar o público dos meus pais, que não são um público cinéfilo, né? São só pessoas que Uhum. assistem filmes ocasionalmente, acho que como a maioria das pessoas. E assim, o que eles realmente migraram, o que os fez abandonar aí das locadoras foi no momento em que eles começaram a usar o Netflix, a Uhum. usar com frequência, e, e isso foi o que popularizou ali em casa e substituiu de fato a locadora no caso deles. Aí, tanto que no final, nesses últimos 2 anos aí de locadora, a Uhum. gente frequentava ainda, ou eu frequentava mais por minha intenção de
Esse aspecto nostálgico, né? De querer voltar a frequentar o local que formou a gente como cinéfilo. Porque Uhum. a locadora, acho que ela tem muito disso, a experiência, né? O Netflix, o Netflix do streaming no geral, né? Não vamos eleger só ele. Então, Ele cria uma relação com o filme que é muito mais de escolher o que aparece ali na tela, tal. Você deixa de ter essa experiência, como você citou, de não saber do que se trata um filme, de olhar a capa e levar, de repente aceitar uma recomendação de alguém que está ali na loja. É uma experiência muito mais afetiva que você cria com o filme e que hoje foi minada. E acho que era isso que a gente ainda tentava manter nesses últimos anos de locadoras, mas o grande público já havia realmente se desapegado pela facilidade, por escolher um filme mais fácil. E hoje eu até vejo um movimento de gente. Não existe nenhum movimento no sentido de locadoras reabrirem as portas, mas gente que fala que sente falta, mais por uma certa precariedade de catálogo dos principais serviços de streaming do que por qualquer uhum, outra coisa, né? uhum. Deixa eu ver aqui. A Amanda disse: com Netflix não precisa nem sair de casa e não precisa pagar se esquecer de devolver. É verdade. Você lembra como quando começou a se popularizar, não, mas a entrar na Netflix aqui no Brasil? Eu não lembro se foi em 2016, as pessoas já falavam a respeito. Do Netflix? É, Eu acho que foi um pouco antes, né? Eu acho que. Cara, eu lembro que no início, o Netflix ele também foi uma coisa um pouco. Eu não sei se essa é a sua percepção também, mas era uma coisa um pouco mais nichada, né? Porque ele tinha aquela é, coisa de. A Smart TV ainda não era uma coisa popular e pouco acessível. E aí era um uhum, processo muito mais difícil. Você tinha que ligar o Netflix no computador, passar por um cabo para a TV. E aí eu lembro que assim, eu mesmo, sendo frequentador de locadora, fui eu que comecei a assinar lá em casa, porque eu já tinha essa habilidade, por ter mais contato com o computador, de pegar e ligar o cabo HDMI no computador. Quando ele começou, eu acho, a realmente ter uma presença muito forte entre o público, eu imagino que foi no momento em que as Smart TVs começaram a ganhar mais espaço, né? Porque aí se tornou mais é, fácil. Ele tá ali num botão, né? Tá num botão uhum, na TV que você aperta e abre lá o Netflix. uhum. Mas o ano eu acho que eu não consigo lembrar, assim. Mas acho que foi um pouco antes, né, de 2016. Acho que talvez 2014, por aí. É que eu lembro que teve uma onda de fechamentos de locadoras por conta da pirataria, mas pelo menos eu não notei que muitas locadoras fecharam. Eu acho que era mais algumas que, pelo menos aqui em Santo André avaliando, não ficavam em pontos tão acessíveis assim da cidade, sabe? Era mais Uhum, aquelas locadoras que atendiam ali um público de bairro. Enquanto sim, de bairro de classe média alta, enquanto aqui onde eu moro, que é mais periferia, as pessoas se deslocavam assim de alguns quilômetros porque o preço aqui também era muito mais barato. Mas eu lembro que teve essa primeira onda de fechamentos por conta da pirataria e depois teve essa que foi mais potente é, e que também, de certa forma, prejudicou os negócios de pirataria, porque eu lembro que tinha, às vezes, uhum, abriam galpões aqui vendendo DVDs e todos eles fecharam simultaneamente com outras locadoras. Mas acho sim. que não somente entra a coisa do streaming, mas também do comportamento geral das pessoas em relação a essa transição, digamos, sabe, de algo analógico para algo mais digital, no sentido de que sei lá, parece que as pessoas pararam de frequentar certos espaços quando não Uhum, somente smart TVs ficaram mais acessíveis, como também smartphones. Então tem muito aquela coisa também das pessoas total. pararem de se deslocar de repente para restaurantes, porque agora você tem aplicativos Pede para fazer comida. pedidos. Então eu acho que não somente o streaming e a pirataria, mas também contribui para o fim das locadoras, ou de quase todas, né, no caso, esse comportamento mesmo das pessoas em relação
a se Uhum. deslocar para certos lugares para ter acesso a alguma coisa. Eu concordo plenamente. Eu acho que Uhum. foi uma transição muito brusca, né? É, Como é justamente o que você levantou aí, veio essa questão dos smartphones e de digitalizar tudo na vida, né? é, E minar com a experiência de ir aos lugares e todas essas coisas, e parece que foi uma enxurrada, né? Veio tudo de uma vez e acho que alterou a maneira como as pessoas se comportam no geral, né? é. Se a gente pega essa coisa dos smartphones, eu lembro que assim, de um ano para o outro, ali quando eu estava ainda no ensino médio, de um ano para o outro, o WhatsApp virou uma coisa que todo mundo tinha. E o WhatsApp alterou completamente a nossa maneira de se comunicar. Eu acho que essa também Sim. foi a fase em que tudo ficou mais digital, em É. que realmente as pessoas pararam de frequentar tanto determinados lugares e começaram a fazer tudo mais pelo digital. O digital realmente se tornou uma face da vida, né, de certa forma, uma coisa indispensável. Eu acho que o que mais é chocante Uhum. e o que mais faz com que a gente sinta tanta falta das locadoras é ter sido esse processo meio bruto, né? Meio Uhum. brusco. Uma coisa que de um ano para o outro, de repente, você já tinha uma decadência das locadoras e não só das locadoras, de todas essas coisas ligadas a experiências mais analógicas. É. E aí, de repente, tudo isso some muito aceleradamente, assim. Deixa eu ler os comentários aqui. Otávio disse: Eu acho que precisamos evoluir o streaming. Poderia muito bem não deixar saudade de alguma das locadoras. O problema é esse entre e sai de títulos, além dos catálogos pífios. Sem falar que a Netflix só manda coisa relevante no fim do ano para abocanhar prêmios. E depois fala que abriu as portas para Parasita. Ora vá. E o Guto escreveu: no início, a Netflix tinha um catálogo apenas de filmes antigos, só valia a pena pelas séries. Aí o Otávio continuou. Eu ainda boto. Eu ainda não entendi aqui, eu ainda boto Ainda muita bota série muitas. tosca, série toscas e teen, além de Barraca do Beijo. É. Eu frequentava tantas locadoras que chegava a ganhar pôsteres de presente. Ao invés de jogar no lixo, eles me perguntavam quais eu queria. Acontecia comigo também. Os Uhum. posters que eu tenho em casa são presentes lá do proprietário da locadora que frequentava, que quando eles iam trocar, eles também me ofereciam. Uhum. Acho que tudo isso faz parte dessa relação mais afetiva que a gente tinha com o cinema, né? Uhum. Essa coisa de você pegar o filme, ter ele ali por um tempo, ter o Uhum. pôster, enfim, tudo isso, as locadoras evocavam muito isso. E uma coisa que eu achei curiosa também entrando em grupos de colecionadores em tempos mais recentes, eles fazem também muito a crítica no streaming justamente não somente pela curadoria, né, do que entra nas plataformas, mas também pelo risco que você tem de nunca mais conseguir assistir a um filme por conta dos direitos, e aí vai para um outro Uhum, serviço, ou ele sai do catálogo e depois não retoma. E aí também tem essa deficiência, né, dos clássicos. Na Netflix mesmo, você não encontra. Entra nada. alguns títulos esporádicos, assim, talvez por conta de algum acordo que eles fazem em pacote com alguma. Sim, muito É um pouco, né? acervo bem. Ele é bem escasso. E também eu acho muito impraticável como funciona o aluguel digital. Hoje mesmo eu tive acesso a um print porque o Scooby-Doo ele teve decretado seu lançamento cancelado nos cinemas, né? E aí o Warner decidiu destiná-lo ao streaming. Sim. Só que o valor de aluguel e de compra da cópia digital custa mais de R$ 50. Então é Uhum. muito impraticável os serviços de aluguéis digitais. É, para entrar nessa questão dos catálogos de streaming, esses dias eu estava vendo no Twitter o Hélio Flores, Uhum. amigo nosso aí de redes, que inclusive era Uhum. dono de uma locadora lá em Vitória da Sim, Conquista, se não me engano, né? sim. É. Ele publicou um estudo que fizeram, um levantamento ali sobre os anos e as décadas, né, que tem mais filmes no streaming.
E aí eles falaram de todos os streams, HBO Go, Netflix, Amazon Prime, todos os principais. E existe uma escassez muito grande de filmes de determinada época, né? Os filmes estão a disponibilidade dos catálogos está concentrada dos anos 2000 para cá. E Uhum. existe, assim, tirando esses filmes mais consagrados, sabe? Um Poderoso Chefão, um De Volta para o Futuro, são filmes que você sempre vai encontrar, de uma forma ou de outra. Uhum. Mas existe ali um filão de filmes, não só os mais antigos ali dos anos 40 tudo mais, mas assim, mesmo dos anos 70 80 filmes que simplesmente desapareceram Uhum. dos serviços de streaming, você não encontra mais em lugar nenhum, exceto em torrent da vida, e que um grande público não vai ter acesso a esses filmes, né? Porque os serviços de streaming dominam a experiência de se assistir um filme hoje, né? Imagino que as gerações que vieram depois de mim hoje são completamente formadas. Desculpa, eu recebi uma ligação Opa, deu uma travada. aqui. No sentido de acesso e assistir coisas, são totalmente formadas pelo streaming. Então não chega nelas, né? Você tem um grande grupo Uhum. de filmes que não vai ser visto por ninguém mais. E isso é assustador, porque os serviços de streaming É. falham muito nesse sentido. Acho que falham não, acho que é até proposital, né? Eles exibem o que é comercialmente viável para eles e aí falta um pouco no sentido de criar uma cultura de acesso mais profunda que leve a gente a ver esses filmes. Como você citou também, nesse serviço de aluguéis como o Google Play, às vezes você até acha algumas coisas mais difíceis de achar em outros lugares, mas você paga o preço de uma mensalidade de Netflix para ver um filme. É. Sim. Então inviabiliza, né, a experiência para a maioria das pessoas. E aí você tem alguns serviços de nicho, né? Tem o Oldflix, tem um que, se não me engano, chama Cinema Livre, que é um serviço nacional, que são mais dedicados aos filmes antigos, mas eu acho que Uhum. eles só chegam num nicho muito pequeno, porque realmente é só o público mais cinéfilo que vai atrás desses serviços. O grande público tá mais no Netflix, na Amazon Prime, no próprio Telecine Play, e esses serviços não oferecem muito em termos de filmes mais antigos, entre aspas, até filmes relativamente recentes, mas que não sejam muito recentes, simplesmente Uhum. desaparecem. Eu acho um pouco perigoso. Não sei onde é que esses filmes vão parar, se alguém vai ver eles. Uhum. Mas, Eu não quero também vilanizar tanto o streaming, mas outras duas coisas me vieram à cabeça tendo essa conversa agora com você. A primeira é que é muito complicado você ter mais de uma conta em streaming. É meio complicado você assinar algo além de Netflix e Amazon, por exemplo. E eu lembro que nas locadoras eu parecia que tinha esse vício de colecionar cadastros, porque todas as vezes que eu descobri uma locadora aqui em Santo André, eu ia lá e me cadastrava. Antes dos 18, eu obrigava a minha irmã, a minha mãe comigo para elas fazerem um cadastro. E era bom porque aumentava, você tinha um leque de possibilidades, né? Ampliava esse leque de possibilidades e o cadastro era gratuito, né? Você vai lá, você disponibiliza seus dados e está livre para alugar quando quiser. Ao ponto do streaming, de repente você está interessado ali somente em uma outra coisa e você se vê refém de uma assinatura mensal. E o sim. outro, e o outro ponto que me veio agora também é como o fim das locadoras também decretou uma nova forma de se consumir filmes, porque, de certa forma, guardadas as devidas proporções, e falando isso literalmente, né, da tela grande para a tela da TV, a experiência de você assistir um filme que você alugava na locadora era talvez similar à do cinema, porque existia todo aquele ritual, né, de você Uhum. fazer uma escolha bem pensada para alugar um filme, você tem um prazo para assisti-lo, e, e era, eu acredito que era meio impossível, né? As pessoas alugarem filmes e simplesmente devolvê-las sem assistir. O máximo que Uhum. acontecia é a desistência ali porque o filme não estava bom, mas isso também se dá no cinema, né? Se a pessoa não estava curtindo a experiência, ela sai antes da sessão.
Mas tinha isso, né? Porque como você tinha um tempo muito limitado para você assistir aquele filme e devolvê-lo, então era uma experiência que de certa forma se assemelhava daquela de você frequentar uma sala de cinema, nesse Sim. sentido, claro. Ao ponto que o streaming agora, às vezes eu entro em um serviço, tem lá centenas de milhares de títulos, eu não sei exatamente o que escolher, porque, enfim, Uhum. se eu não escolher naquele momento, eu vejo em outro. E aí tem aquela coisa de você ficar pausando o filme, às vezes retomar do ponto que você parou, sei lá, semanas depois. Aí agora estão falando de recursos que estarão em breve disponíveis de você acelerar a Isso reprodução é, da série, do isso é filme. absurdo. Uhum. Então ficou muito. Me dá esse saudosismo justamente pela maneira como era diferente o meu consumo em relação a É. filmes. A locadora ela criava essa experiência completa. Eu concordo, eu não tinha pensado nisso, mas realmente acho que é o que mais se aproximava da nossa experiência de ir no cinema, né? Desde o Não. processo de escolha, de ir até lá, escolher um filme entre os disponíveis, a coisa de alugar era quase uma espécie de comprar um ingresso ali para assistir, e se tornava Uhum. realmente um evento, né? Você ia para casa, mesmo a nossa experiência acho que tinha mais a ver com também se reunir a família ou coisas do tipo, mas mesmo Uhum. no caso de assistir individualmente, né, era essa coisa de sentar na sala, botar o filme, assistir naquele dia para devolver no dia seguinte. Uhum. Tinha uma experiência realmente, né, que eu acho que fazia se valorizar mais o processo de assistir a um filme, muito mais do que essas maneiras de pausar de maneira desmedida, poder pausar um monte de vezes, continuar depois. Você Não. muitas vezes se perde também no catálogo ali dos streamings, perde mais tempo escolhendo, de uma maneira que Uhum. nas locadoras, mesmo que tivesse variedade, isso não acontecia tanto, porque era mais objetivo, né? Você se envolvia mais com o processo de escolha, não era tão disperso. E eu também acho que a experiência de alugar um filme e assistir é o que mais se aproximava de uma ida ao cinema. E talvez isso seja o fator que torna as videolocadoras um elemento tão afetivo para os cinéfilos, né? Não. Deixa eu ver. Otávio disse que, além do mais, a imagem fica muito tosca quando a internet brasileira falha. Nossa, nem fale isso. É, E Fefe disse: eu tô sofrendo para achar o documentário da Amy. Pois é, e é um filme que acho que nem. Não, ele acho que foi lançado depois em mídia física. Mãe, para de ligar pro Léo. Ah, deve ser da sua família, do seu é círculo. minha irmã. O Otávio e Rita também emendaram um filme no outro, não me deixam ver os créditos finais. Pois é, né? É, Isso me irrita pra caramba também. E depois tinha que voltar a fita, era maravilhoso. Se não rebobinasse a fita, você tinha que pagar lá a taxa dos 50 é. centavos. E, Leonardo, já que a gente está nesse papo que, enfim, nostálgico, é saudosista por natureza, você tem uma memória, assim, muito afetiva em relação a locadoras, de repente algum filme, alguma coisa especial que aconteceu quando você estava alugando, enfim? Cara, tem algumas coisas aí. Por exemplo, até hoje eu tenho uma cópia, não sei como era nas locadoras que você ia, mas na locadora que eu Uhum. mais frequentava, a capa do próprio filme ficava ali exposta na prateleira, mas quando você ia levar, você levava um DVD que tinha o logo da locadora, né, na capa. Sim, aham. E aí uma vez eu aluguei Os Bons Companheiros para rever em 2017 já. Eu acho que ele até tinha no filme, mas eu falei, meu, tô a fim de alugar o DVD para rever o filme, né? Era até legal que no caso dos Bons Companheiros vinham dois discos, que o filme é Uhum. longo e aí eles dividiam em dois discos. E aí eu aluguei para rever e levei para casa e tal, e eu esqueci de devolver, até porque essa locadora, como eu já frequentava muito e ela já estava assim, no final da jornada dela, o proprietário nem cobrava mais atraso, porque ele falava, meu, ninguém mais aluga, então você devolver um filme depois, eu não tô perdendo cliente, né? E aí eu esqueci de devolver,
e fui achar o filme lá em casa, assim, coisa de 3 semanas depois. E era uma época que eu tava, assim, final de semestre na faculdade e tal, não tava vendo muitos filmes, não tava desconcentrado, tudo. E aí, quando eu fui devolver, eu chego na porta da locadora e a locadora fechou as portas. Ah. Eles fecharam sem dar qualquer tipo de aviso para um cliente fiel. E eu fiquei com o filme. E aí hoje ele tá lá na minha coleção com a capa da locadora, com o nome da Uhum. locadora, MNC Videolaser. Se tem alguém de Arujá assistindo, vai reconhecer. E aí virou uma espécie de achado, assim, da coleção, né? Você tem ali o logo da locadora. Mas, assim, memórias outras eu tenho, assim, já nesses últimos anos, eu achava muito legal que também por ter uma relação mais próxima, um número reduzido de clientes, acho que cria uma relação mais próxima com cada cliente. E eu tinha acesso, um proprietário lá me mostrava o catálogo de filmes que ele poderia pegar para a semana ou para o mês seguinte. E ele falava qual que você quer que eu traga para você alugar. E aí eu já podia escolher os filmes que ele ia trazer para locadora. Eu lembro muito do caso do Killer Joe. Era um filme que todo mundo desse nosso ciclo cinéfilo estava falando muito bem do filme. E Uhum. eu tinha uma dificuldade com torrent, a internet era muito ruim, e eu falava, meu, e o filme não passou no cinema, eu falava, meu, ou passou, não lembro se passou, Alex, você lembra? Passou, passou. Passou, Num circuito passou, bem mas restrito, mas passou. restrito, né? E eu ainda morava em Uhum. Arujá, vinha pouco para São Paulo, e Uhum. então não assisti e falei, meu, eu nunca vou conseguir ver esse filme, porque era um filme assim, meio dark e tal. Eu falei, nunca vai chegar na locadora, porque chegam filmes mais família, mais populares, nunca vai chegar na locadora, eu não consegui ver no cinema, fudeu, né? Não vou conseguir ver um filme que tá todo mundo falando bem. E internet ruim, não conseguia baixar. E aí eu lembro que nesse dia o Ângelo lá, o proprietário, mostrou ali, era o mês de junho. Ele falou, ó, tem esses filmes aqui pra chegar semana que vem. E tava lá o Killer Joe. E eu falei, meu, traz esse, por favor, que esse eu vou querer assistir. Aí ele pegou uma cópia em Blu-ray e uma em DVD. Depois, quando a locadora já estava mais perto de fechar, eu até comprei a cópia que eles tinham lá. Uhum. E, enfim, essa relação era muito legal de saber os filmes que iam ser lançados, porque eu era colaborador de um site, do Logado, e eu escrevi uma coluna lá, toda semana, falando sobre os lançamentos das locadoras. Então era Uhum. legal ter esse acesso, porque me mantinha muito ligado ao que estava chegando na locadora e virava uma relação quase de produzir conteúdo a partir da minha relação com a locadora. Uhum. Fora isso, tem memórias mais comuns de ir com meu pai quando eu era mais novo, para pegar filmes mais infantis e depois ir amadurecendo com isso, já mudar para os filmes de terror, todas essas coisas que acho que são mais comuns. Nossa, e eu lembro também que o modo como eu perseguia um filme, assim, ficava naquela expectativa para assistir, é muito diferente hoje comparado ao passado, porque eu lembro que as locadoras geralmente abriam 10 horas, às vezes ia 9 horas da manhã e pegava a fila para tentar reservar um filme para o fim de semana. Às vezes eu ia em domingos também. Eu lembro que tinha uma locadora que tinha um pacote que era de 5 filmes catálogo por um preço promocional, mas eu não conseguia, não era possível alugar mais do que 5 títulos. E Uhum. aí eu lembro que eu alugava 5 filmes dela e pegava 5 em outra unidade dela, em Santo André. Nossa, eu lembro que eu fazia muitas loucuras assim nesse sentido para assistir filmes, em termos de reserva, de me deslocar Sim. quilômetros a pé para conseguir alugar um filme. E foi até engraçado que é uma relação tão afetiva que eu tinha, né, com as locadoras que às vezes eu tenho até uns pesadelos a respeito. Porque eu lembro que em tempos mais recentes eu sonhei que eu tinha alugado um filme, eu simplesmente esqueci de devolver, porque imaginei que a locadora tinha fechado. E aí eles entram em contato, sei lá, 3 anos depois, falando, ó, ainda você alugou um filme há 3 anos atrás e você não devolveu e o valor aqui na sua conta é de R$ 5.000 para você. Nossa. Eu já tive sonhos assim em relação a locadoras. Mas eu lembro que, assim, a experiência mais
a memória assim, mais querida que eu tenho em relação a elas é quando, justamente nessa Voyage, que foi a primeira que a gente se cadastrou aqui para alugar filmes, que, enfim, né, como eu disse, eu era, desde a infância, muito aficionado por filmes de terror. Só que nessa locadora, os filmes de terror ficavam na mesma sala que os filmes pornográficos. Então, você tinha uma prateleira circular, que tinha todos os filmes de terror, e ao redor dessa prateleira, né, nas paredes, tinham os filmes pornográficos. E eu não podia entrar. E aí eu tinha que falar com as minhas irmãs, que inclusive eram de menores também na época, mas eu não sei como elas conseguiam entrar para pegar os filmes. E aí eu lembro que eu ficava num canto, assim, totalmente assustado, né, com os filmes pornográficos e ficava apontando os filmes de terror que eu queria levar para casa. Eu falava, pega aquele ali. E... Ah, sei lá, muita saudade. Eu Putz. lembro que mesmo com as locadoras fechando, e aí tinha o streaming, tinha a facilidade do torrent. E meu acervo que foi crescendo, eu lembro que eu ainda alugava alguns filmes. Somente nessas locadoras tinha uns títulos mais alternativos que você nem É, encontrava, né, no, difícil de achar, né? nos serviços. Eu tinha, só O para Otávio trazer mais disse uma não. lembrança, Ah, aham, só para você me fez lembrar de uma coisa. A gente sim. tem, né, minha família, meus pais, uma casa Uhum, na praia, e toda vez que a gente ia uhum, para lá, tem uma locadora lá. E antes, assim, eu já tava mais aficionado pelo cinema, tudo, e eu não dava nada, né? Eu pensava, meu, locadora da cidade de praia, não vai ter filme nenhum, né? E aí um dia eu fui lá, isso já, assim, 2013, 2012, por aí. E aí eu entrei e, meu, tinha filmes que na locadora da minha cidade mesmo eu nunca acharia, assim, filmes bem circuito alternativo, filmes europeus. E aí eu uhum, comecei a. O que que eu fazia? Aí é uma outra coisa que cinéfilo vai se identificar muito, né? Acho que eu vou falar, você vai se identificar, Alex. No final do ano a gente costuma fazer a repescagem, né? Que é tudo que a gente perdeu do ano de filme, a gente assiste para poder sim. montar uma boa lista de melhores do ano, piores do ano e tudo mais. E aí, todo fim de ano, eu ia pra praia com os meus pais. E aí eu Uhum, comecei a aproveitar essa circunstância de ir pra praia para fazer minha repescagem. Então eu alugava uma uhum, porrada de filme que eu não tinha conseguido ver durante o ano, mais alternativo, filmes mais restritos, que tinha lá nessa locadora da praia, e para conseguir assistir e fazer minha lista. Essa locadora também, no fim de 2018, fechou as portas. Então sobreviveu ainda um pouquinho mais. uhum. Deixa eu ver. O Otávio disse: Nunca vi Garota Sombria caminha pela noite, porque não encontro nos streamings da vida. Na locadora eu encontraria. Pois é. Luara, minha prima, boa noite. Pois é, né? Nossa, e também tinha a época do VHS, né? Que era só o formato que tinha disponível. E eu fico imaginando também, né? O tanto de filmes que foram perdidos porque, enfim, estava disponível só nesse formato e se perderam, né? Eu tenho na É, coleção, por exemplo, os Pássaros 2, que infelizmente eu não peguei aqui para mostrar, mas é um filme que, nossa, só em locadora mesmo, no formato de VHS, que você encontrava. tem filmes muito, muito E. raros, né? É. Não, eu tava pensando nas locadoras que ainda resistem, porque em São Paulo eu tenho conhecimento só de uma. Eu lembro que aqui em Santo André eu passei por duas que ainda existiam quando o resto já tinha fechado, né? E aí eu dei Uhum. um passeio aqui em Santo André no ano passado e vi que eles fecharam. Uma, inclusive, era uma pizzaria. Mas acho que em São Paulo aí tem uma na Copan, né? Que ela é bem tradicional, inclusive foi alvo Então, de uma reportagem da TV Cultura no passado. é a Video Connection, né? Eu Se não me acredito engano. que é. Uhum. Então, É eu uma locadora, também. inclusive, que. Eu só conheço ela Né? também aqui. Tô até Teve pesquisando o aqui. filme. Teve o documentário do ano passado, que é o Cinemagia, né? É, Ele vai atrás ainda dos proprietários de locadoras, mas acredito que da finalização desse documentário até esse momento que a gente está falando, muitas delas também já,
encerrar as É. atividades. Imagino que agora toda a questão da pandemia tenha até acelerado esse processo, né? Eu encontrei aqui, É. além da Video Connection, que é a do Uhum, Copan mesmo, eu encontrei uma também, uhum, Charada Clube Videolocadora, que uhum, é na Vila Tolstói, em São Paulo. uhum, Você joga no Google Videolocadoras em São Paulo, aparece alguma coisa ou outra, tem uma no Alto da Moca, mas acho que uhum. devem ser duas ou três que ainda sobreviveram. É que também dessas listas, eu até consultei de Santo André ontem, e elas já estão fechadas. É porque como é um, enfim, né, um catálogo que não é atualizado por ninguém, então às vezes fica endereços de locadora já fecharam há alguns anos. Pode É, ser. eu fico pensando também, né, como seria, né, viver em um mundo que existisse viver nesse mundo, né, de isolamento social com as locadoras ainda ativas, porque eu acho que seria possível eles arquitetarem aí algum esquema para que continuasse funcionando. Provavelmente as locadoras estariam fechadas, mas talvez existisse aí, né, uma opção de delivery, né? Você, sei lá, faz o aluguel pelo telefone, pela internet e vem alguém entregar para É, você. Acho que seria muito bacana, né, se elas existissem nesse cenário agora. Podia rolar um aplicativo, né, ou algo do tipo, que você vê o Uhum. acervo ali da locadora, escolhe um filme e alguém leva até você, né? Acho que seria uma saída interessante pro período de pandemia. Uma Uhum. pena que a gente não teve a oportunidade de viver, passar por esse período ainda com as locadoras vivas. Seria uma espécie de alento. Eu lembro que a minha irmã, ela até assinou por um tempo. Existia uns serviços, eu não sei se um deles era o Netmovies, que você conseguia alugar filmes, né? A mídia física, eles entregavam na sua Sim. residência e você tinha um prazo para depois solicitar que eles recolhessem. Mas acho que, enfim, né, não rendeu. E até lembro que o último filme que a minha irmã alugou, que era um do Mark Wahlberg, agora eu esqueci o título, aquele da usina de petróleo, não sei se você assistiu, do Peter Hori- Berg, esqueci o é, título dele agora. Horizonte Profundo, Acredito que seja esse o título. E aí ela Deepwater alugou, Horizon. exatamente. Ela alugou o DVD e os caras simplesmente não recolheram. Aí acho que ela tem até hoje a cópia do filme. Que esse serviço não vingou. É. Eu cheguei a assinar um serviço da Blockbuster, que eles te Uhum, permitiam alugar 4 filmes por mês, e também era assim, eles uhum, mandavam o DVD por correio e você mandava de volta. uhum. E aí eram 4 filmes por mês, mas assim, assinei acho que por uns 3 meses, também não funcionava muito bem. A Blockbuster também, né, teve esse momento de glória, aquelas lojas enormes, e aí de repente ela tenta sobreviver ali a partir de uma aliança com as lojas americanas, e aí É, depois encerra suas atividades vendendo, né, o acervo. E eu também fico pensando, é, né, o tanto de filmes, o tanto de mídias físicas foram destruídas, né, porque, enfim, é ninguém o que não, comprou. o que não foi vendido. É difícil imaginar um fim menos melancólico. Leonardo, aqui pelo meu cronômetro a gente está meio que batendo aí o limite do tempo de live. Não sei se você fez alguma consideração final. Não, só dizer que foi um prazer aí passar esse tempinho Uhum, relembrando as videolocadoras. É, uhum, como você mencionou, como eu mencionei também, é muito afetivo, né? A gente tem uma relação muito próxima com elas e uhum, várias vezes, assim, você comentou que sonhou uma vez com vídeo. Eu também já sonhei umas 2, 3 vezes com videolocadora. Acho que poucas outras coisas despertariam esse tipo de reação, né? Você sonhar com aquilo. Eu aham, sinto muita falta de ir, de alugar filme, de conversar sobre o filme. Acho que posso até soar ressentido ou alguma coisa do tipo, mas eu acho que uhum, na nossa cinefilia a gente nunca vai voltar a ter uma experiência é,
que representava, que significava tanto quanto era aí nas locadoras. Acho que a gente continua vivendo a paixão pelo cinema, mas não sei se ela vai voltar a ter uma forma tão afetiva e tão legal quanto era ir nas locadoras. É uma saudade realmente que vai permanecer. Quem sabe um dia a gente vive um futuro utópico onde alguma coisa aconteça com a internet mundial e as locadoras precisem voltar, né? É uma esperança. É, exatamente. É, eu fico só. Também eu agradeço a sua presença por ter essa conversa. Depois a gente pensa em outras também para fazer. Mas faço suas as minhas palavras e fico só preocupado mesmo. Eu acho bacana, né, a acessibilidade que todos temos agora em relação a filmes, né? Digamos que às vezes existe uma facilidade maior, né, dependendo da perspectiva, mas eu acho que é bom também repensar a maneira, né, de modo geral, mesmo de quem não pôde, né, viver esse momento das locadoras, de eu pensar, né, como os filmes estão sendo consumidos. Com certeza, com certeza. Acho que precisa. É uma discussão que a gente precisa levar mais a fundo, essa coisa de formar novos cinéfilos, de levar mais filmes a mais gente. Eu não sei se o streaming, mesmo democratizando muitas coisas, eu não sei até que ponto ele conseguiu fazer isso. Eu acho que ainda é uma questão que precisa ser muito discutida, né? E muito defendida. Eu acho bom que pelo menos eu estou percebendo aí um movimento cada vez mais crescente em relação a preservar a mídia física. Então eu Sim. estou vendo aí várias distribuidoras retomando aí os planos de lançar filmes que já não estavam mais vendo o formato físico. Eu acho que esse momento de pandemia e de isolamento social permitiu que essa mobilização crescesse. E aí, pelo menos, a gente não tem mais essa experiência, né, da mídia física em relação ao aluguel de filmes em videolocadoras, mas pelo menos a gente pode assegurar aí a existência de muitos filmes, ao menos comprando, né, para o nosso acervo pessoal. É. Hoje montar o acervo virou o mais próximo que talvez a gente consiga encontrar de retomar aquela experiência, né? Se você conseguir montar um acervo É, muito grande, muito legal, de repente se você não pode mais ir até uma locadora, você consegue pelo menos ir até um cômodo da sua casa onde o seu acervo tá, olhar para as prateleiras, escolher um filme e ter é, por um minuto a vaga lembrança retomando na prática. é. Somente quando você pega o Bons Companheiros com o logo da locadora. Eu, sabe que eu acho que eu ainda não revi por medo de chorar, chorar a tarde inteira depois de abrir a capa do filme e assistir, mas eu preciso me dar essa experiência. Mas beleza. Bom, eu aviso que essa live vai estar disponível, né, no IGTV e eu vou também assegurar uma versão dela para o canal do Cine Resenhas no YouTube. E é isso. Vocês podem encontrar o Leonardo pelo Cinema de Boteco. Você quer divulgar as suas redes e os seus sites? Acessem o cinemadeboteco.com.br ou não, depende do dia. Me sigam, podem me seguir lá no Twitter, @LeonardoRLJ. De vez em quando falando sobre cinema, mas cada vez menos, porque tenho me desanimado a falar no Twitter. Twitter é complicado, o Alex sabe que ele já entrou e saiu algumas vezes. Eu desisti. E toda terça eu tô aqui ao vivo no Twitter. No Twitter não, perdão, no Instagram. Com o Saque CDB, que é um programa nosso lá do Cinema de Boteco. Quem quiser acompanhar. E Alex, agradeço o convite, sempre um prazer reencontrá-lo, mesmo que virtualmente, para conversar sobre cinema. E espero que tenhamos novas conversas aí no futuro. Claro, eu que agradeço e a honra é toda minha. Valeu, meu caro. Boa noite. Pessoal, obrigado por ter acompanhado, quem passou por aqui, e até mais. Tchau. Um abraço.